Ele a comprou por uma noite, mas nenhum dos dois sabia que uma escolha desesperada sob o brilho neon da cidade de Nova York lhe daria algo que ele nunca teve antes, um futuro pelo qual valeria a pena viver. A chuva transformava as calçadas de Manhattan em rios de cinza e ouro cintilante quando Leila Carter encostou as costas na parede de tijolos atrás do Club Viper. O grave som da música dentro do clube fazia seu peito vibrar, mas não conseguia abafar o turbilhão em sua cabeça. Ela contou as últimas notas amassadas no bolso. Não era suficiente, nem perto disso. A ameaça do cobrador de dívidas ecoava em sua mente. $40.000, ou eles levariam algo ainda mais valioso. Ela tinha 23 anos e estava sem opções. Suas mãos tremiam enquanto limpava a água do rosto. Talvez fosse só chuva, talvez fosse medo. A tela do celular iluminava-se com uma única mensagem do irmão mais novo. Não se preocupe comigo, Lei. Eu vou ficar bem. Mas ele não ficaria. Tommy tinha 15 anos e um problema cardíaco que não esperaria por milagres. Sem cirurgia, os médicos lhe deram 6 meses. Hila engoliu o soluço que subia em sua garganta. Atrás dela, a porta de aço do clube se abriu com força. O gerente gritou seu nome. Ela se obrigou a endireitar a postura. O plano era claro: servir bebidas, flertar só o suficiente para ganhar mais gorjetas. Não parecer desesperada, não parecer quebrada. Ela quase conseguiu passar a noite. Até que o homem de terno impecável e olhos mais frios do que o inverno entrou. Ele não pertencia àquele lugar, entre doses baratas de vodka e cantadas ruins. Seu olhar cortava o neon e o barulho, e a encontrou como um holofote. Ele a observou servir uma bandeja de tequila para uma mesa de garotos de Wall Street, fingindo serem lobos. Quando ela voltou ao bar, ele já estava esperando. Terno preto, gravata cinza, gotas de chuva reluzindo nos ombros como diamantes. Ele não pediu bebida. Em vez disso, colocou um envelope dobrado sobre o balcão entre eles. Leila olhou do envelope para o rosto dele. Já ouvira os rumores. Ethan Kingsley, o bilionário que transformava empresas falidas em ouro, o homem que demitia conselhos inteiros antes do café da manhã. O que ele fazia ali? Por que a olhava daquele jeito? Ele não perdeu tempo com conversa fiada. Uma noite, sem amarras. Eu quito sua dívida. Ela deveria ter rido, deveria ter dito não. Mas as contas do hospital do irmão e as sombras do lado de fora esperando para cobrar o que ela não tinha, pressionaram a palavra sim contra suas costelas até que ela escapasse. Quanto? Hila sussurrou. O suficiente, ele disse, empurrando o envelope para mais perto. Sua mão roçou a dela, quente e firme, perigosamente calma. Só uma noite? Ela perguntou. Seus olhos não piscaram. Sua voz não cedeu. Só uma noite. Sua. Minha. Em algum lugar fundo no peito dela, algo frágil se encolheu e implorou para fugir. Mas a liberdade tinha um preço. E ela estava cansada de pagá-lo com medo. Pegou o envelope. Os lábios dele se curvaram levemente e naquele pequeno gesto, Hila sentiu o chão se mover sob seus pés. Ethan Kingsley lhe ofereceu um acordo numa cidade que nunca perdoava dívidas. Ela disse a si mesma que era sobrevivência, só uma noite. Disse a si mesma que poderia esquecer pela manhã, mas nunca imaginou que aquela noite escreveria um começo em vez de um fim. Nunca imaginou que uma única noite lhe daria mais do que dinheiro. Nunca imaginou que o homem que achava que podia comprar tudo acabaria comprando de volta o próprio coração perdido. Se você fosse ela, aceitaria o acordo ou correria para a chuva com nada além do seu orgulho? Diga-me, você trocaria uma noite por liberdade ou por uma chance de algo que nunca soube que precisava? Leila Carter sempre acreditou que Nova York a quebraria ou a salvaria. Talvez os dois. A cidade tinha pontas afiadas, mas ela aprendeu a mantê-las por perto como armadura. Veio para cá aos 19 anos, com uma bolsa de estudos que desapareceu no instante em que as contas médicas da mãe
Engoliram a pequena vida delas em Ohio. Depois de enterrar a mãe, trouxe Tommy para Nova York, esperando por um milagre que a cidade nunca prometeu. As noites eram mais longas no pequeno apartamento acima de uma lavanderia quebrada no Queens, onde o radiador tossia mais do que esquentava. As tosses de Tommy eram piores. Ela sentava ao lado da cama dele contando os segundos entre os suspiros rasos, tentando descobrir como transformar gorjetas e salários em algo que comprasse tempo. Quando a carta do hospital chegou, Hila soube que o tempo havia acabado. $40.000 por uma cirurgia que talvez nem funcionasse. Mas sem ela, Tommy seria apenas mais um nome sob a terra fria ao lado da mãe deles. Ela pegou turnos duplos no Club Viper, onde o riso grudava nas paredes como perfume vencido. Cada bebida que ela servia arrancava mais um pedaço do que restava do seu orgulho. Mas orgulho não pagava milagres. Ethan Kingsley não acreditava em milagres. A cidade lhe ensinara cedo que sorte era para tolos e misericórdia para os mortos. Aos 35, ele havia construído a Kingsley Holdings, das cinzas da construtora falida do pai. Transformou dívidas em poder, silêncio em lucro, traição em lição esculpida nos ossos. Sua mãe tentou suavizá-lo, mas o luto a tornou pequena e solitária. Ele a enterrou no mesmo cemitério onde viviam os fracassos do pai. Ethan aprendeu a linguagem dos contratos e promessas de ferro. Confiava em números, confiava em seus instintos, nunca confiava em pessoas. Ainda assim, numa noite de quinta-feira no canto escuro de um clube, onde nunca planejou entrar, Ethan Kingsley viu uma garota servindo bebidas com as mãos trêmulas e olhos que se recusavam a parecer vencidos. Ela deveria parecer destruída, mas não estava. Parecia alguém ainda lutando. E havia algo nisso que o fez ficar parado mais tempo do que devia, mais tempo do que era seguro para um homem como ele. Ele não precisava saber seu nome para entender sua história. A dívida pendia sobre seus ombros mais pesada que o vestido preto barato que ela usava para ganhar gorjetas. Seus olhos se voltavam para a porta sempre que um homem de jaqueta escura se aproximava. Seu sorriso rachava nas bordas quando ela entregava um punhado de notas amassadas à mão gananciosa do gerente. Ele poderia ter se afastado. Ethan Kingsley era bom em se afastar, mas algo naquela noite se recusou a deixá-lo partir, deixá-la para trás naquele bar servindo uísque para homens que nunca haveriam, além do corte do vestido. Seu motorista o esperava do lado de fora do clube, o motor vibrando como uma promessa. Ethan sentou-se no banco de trás, encarando as luzes da cidade que se curvavam pelas janelas encharcadas de chuva. Disse a si mesmo que não era da sua conta. Mulheres como ela faziam escolhas e pagavam por elas, mas se pegou procurando o nome dela online. Encontrou o aviso de despejo colado em sua porta no mês passado, a dívida hospitalar movida para o tribunal, o obituário da mãe e uma página de caridade que não havia recebido nenhuma doação. Fechou o laptop às 3 da manhã. Seu reflexo no vidro escuro o lembrava de cada erro que jurou nunca repetir. Uma noite, disse a si mesmo, compraria a liberdade dela por uma noite. Talvez 2 quebrados pudessem fingir que não estavam quebrados. No dia seguinte, ligou para favores, silenciou o homem do lado de fora da porta dela, com uma transferência bancária que o fez desaparecer como um fantasma. Então ele entrou no mundo dela, terno impecável encharcado sob as luzes baratas do clube. Viu-a estremecer quando colocou o envelope sobre o balcão. Viu os dedos dela tocarem o dinheiro como se queimasse. Talvez queimasse mesmo. Hila não sabia que o homem por trás do terno já havia se ajoelhado na neve ao lado de uma mãe que sussurrava "desculpa", enquanto contas não pagas se empilhavam sobre a mesa da cozinha. Não sabia que ele já havia ficado sozinho em tribunais, aprendendo a dilacerar o mundo antes que ele o dilacerasse. Ela apenas via a tempestade em seus olhos, fria, mas firme, imutável, mas estranhamente gentil. O tipo de gentileza que cortava como uma lâmina quando se sabia que vinha com um preço. Quando ela pegou o envelope,
sentiu a primeira rachadura em sua armadura, uma liberdade que não acreditava merecer, mas que precisava mais do que os hematomas deixados por seu orgulho nessa cidade que devorava garotas como ela. Layla Carter apertou a foto do irmão no bolso e seguiu Ethan Kingsley para a chuva. Não olhou para trás, porque não havia mais nada de onde fugir. Apenas um homem que ela não compreendia, e uma noite que talvez salvasse tudo o que ainda lhe restava. A viagem de carro do Club Viper até a cobertura de Ethan foi mais silenciosa do que Hila esperava. A cidade lá fora se borrava em chuva e neon, enquanto dentro, o couro do assento exalava levemente o cheiro do perfume dele. Limpo, caro, como ele. Manteve as mãos cruzadas no colo, encarando o envelope apertado contra a coxa, como se pudesse desaparecer se ela piscasse. Ethan também não falou. Observava a cidade com atenção demais para salvar a verdade de si mesmo. Seu reflexo na porta dizia que ele era um homem sólido, adulto. Ela se perguntava o que ele via. Talvez uma garota cansada demais para valer o esforço, ou talvez apenas alguém conveniente por uma noite. Mas o modo como seus dedos tamborilavam na porta dizia que ele estava pensando algo que não planejava dizer em voz alta. Quando o carro parou na garagem subterrânea, ele desceu primeiro, oferecendo a mão como se aquilo fosse um encontro educado, e não uma transação que deixava gosto de vergonha na garganta dela. Hila segurou a mão dele, mesmo assim, porque a noite estava fria demais e o futuro incerto demais. O elevador cheirava a aço polido e dinheiro silencioso. Ela se perguntou se algum dia voltaria a entrar em um elevador assim, depois que o sol nascesse. Provavelmente não. Pessoas como ela não pertenciam a lugares como aquele. E ela sabia disso. A cobertura era feita de vidro e pedra, empoleirada sobre a cidade como um reino secreto governado apenas por ele. Ele não acendeu as luzes de imediato, então o horizonte lá fora os envolvia em sombras suaves e corações piscando nos arranha-céus. Hila ficou perto das janelas do chão ao teto, os dedos roçando a borda de uma bancada de mármore, se perguntando como aquela noite se desenrolaria. Ele serviu um copo d'água, entregou a ela sem tocar sua pele. Aquela pequena distância fez seu peito apertar de um jeito inesperado. Você pode se sentar se quiser. A voz dele era suave, mas carregava algo duro como aço por baixo. Hila se acomodou na ponta de um sofá de veludo, traçando o padrão do tecido para não tremer. Não queria que ele visse o medo que carregava na espinha como um segundo coração. Ele não se aproximou, ainda não. Em vez disso, ficou do outro lado da sala, observando-a como um quebra-cabeça com uma peça faltando. Você sabe por que fiz isso? Ele perguntou. Ela levantou o queixo. Porque podia. A boca dele se contraiu. Não foi um sorriso, mas como o fantasma de algo mais suave. Talvez. Ou talvez eu tenha visto alguém que precisava de uma porta aberta. Ela reagiu com um riso quase amargo. Isso não é caridade. Não, não é. Ele concordou rápido demais. Mas hoje à noite você vai dormir sem homens batendo na sua porta, ou seu irmão se perguntando por que você está chorando no banheiro. Hila estremeceu. Ele sabia sobre Tommy, mas, pensando bem, ela não deveria estar surpresa. Um homem como Ethan Kingsley não fazia nada sem saber todos os detalhes antes. Seu peito apertou. Quanto você descobriu? O suficiente. O suficiente para saber que você é mais corajosa do que pensa. Ela odiava que as palavras dele soassem como conforto quando não deviam. Você pagou pela minha liberdade esta noite, mas amanhã estarei de volta ao ponto de partida. Os olhos dele escureceram, talvez, mas por esta noite me deixe carregar o peso. O riso dela saiu rachado, cru nas bordas. Você não pode me consertar. Ele deu um passo à frente, não para tocá-la, mas para fechar o espaço entre eles, só o bastante para que o calor dele alcançasse a pele dela. Eu não quero te consertar.
A voz dele caiu mais baixa, como uma confissão. Só não quero te deixar se afogar sozinha. A proximidade dele tornava difícil respirar. Não porque ela tivesse medo dele, mas porque pela primeira vez em anos ela não se sentia sozinha no cansaço. O quarto os envolveu em um silêncio frágil, só quebrado quando ele ergueu a mão, afastando uma mecha de cabelo úmido atrás da orelha dela, os nós dos dedos roçando sua bochecha. A respiração dela falhou com a suavidade do gesto. Ela esperava que o toque dele fosse frio, transacional, mas não foi. Foi como rendição, e isso a assustou mais do que qualquer outra coisa. Ela estremeceu. Só uma noite, ele disse, como uma promessa, não uma ameaça. Só uma noite em que você não precisa ser forte, em que não precisa lutar contra todos e tudo sozinha. Ila odiava o quanto queria acreditar nele, porque querer coisas nunca funcionava para ela. Querer custava demais. Mas quando ele se inclinou e roçou os lábios nos dela, ela não se afastou, porque naquele momento ela era apenas uma garota beijando um homem em uma cidade que nunca dorme, esperando que talvez isso doesse menos do que todo o resto. O beijo não foi apressado, não foi desesperado. Foi paciente, como se ele tivesse a noite toda para aprender sua boca, sua respiração, os pequenos arrepios em suas mãos. Quando ela se afastou, Ethan encostou a testa na dela, sua respiração quente contra sua bochecha. Se disser para parar, eu paro. Ele sussurrou tão suavemente que ela achou que talvez tivesse imaginado. As mãos de Leila se agarraram à camisa dele, puxando-o para mais perto, porque ela não queria parar. Não esta noite, talvez nunca. As horas escorriam envoltas em murmúrios baixos e no farfalhar das roupas, caindo no chão polido. Ela não pensava em dinheiro, nem em vergonha, nem no amanhã. Apenas no calor das mãos dele, na forma como ele se movia como quem desaprendia cada regra fria que tinha ensinado a si mesmo. Em algum ponto, entre os lábios dele, em seu ombro, e seus dedos enredados no cabelo dele, ela percebeu que não estava mais com medo. Não dele, não disso. Só temia o que sentiria quando amanhã chegasse e ela tivesse que lembrar como se afastar de um homem que a beijava como se ela fosse mais do que um preço pago em dinheiro. Quando estavam deitados entre os lençóis caros, ela já não notava o horizonte da cidade. Apenas o subir e descer do peito dele sob sua palma, seu coração batendo firme, onde o mundo dela sempre parecera quebrado. Queria perguntar, por que eu? Por que isso? Mas o sono a tomou antes que ela pudesse falar, e, no escuro, Ethan Kingsley permaneceu acordado, encarando o teto, se perguntando como uma garota que não tinha mais nada a perder havia conseguido roubar a única coisa que ele achava não ter mais para dar. O sol rompeu sobre Manhattan, com um brilho cinza suave que se infiltrou pelas janelas do chão ao teto de Ethan. Ila se mexeu antes de abrir os olhos. Por um momento, esqueceu onde estava. Os lençóis macios demais, o travesseiro frio demais, o silêncio pesado demais. Então, a memória voltou. O clube, o envelope, o toque de Ethan que não parecia um pagamento, mas algo mais quente e infinitamente mais perigoso. Ela se pegou traçando a borda do cobertor com a ponta do dedo, se perguntando quanto tempo poderia permanecer naquele fragmento emprestado antes que a realidade a arrastasse de volta pela garganta. Virou a cabeça devagar e o viu sentado perto da janela, ainda com as calças de alfaiataria da noite passada, as mangas arregaçadas, o colarinho aberto, o cabelo ligeiramente bagunçado, como se tivesse passado a mão 1000 vezes por ele desde que o sono o abandonou. Ele não notou que ela o observava a princípio, seus olhos fixos na cidade lá embaixo, como se contasse quantos segredos aquelas ruas podiam esconder. Ela se perguntou que segredo ele via nela, se arrependia de ter comprado sua liberdade por uma noite, ou se decidira que ela não valia o preço.
Bom dia. Sua voz falhou ao dizer isso, mais suave do que pretendia. Ethan olhou, sua expressão ilegível por meio segundo. Então algo mudou e ele quase sorriu. Não completamente, mas o suficiente para aliviar o nó em seu peito. Bom dia. Você deveria dormir mais. O tom dele carregava o mesmo comando silencioso da noite anterior, quando disse a ela para parar de lutar contra o mundo só por uma noite. Eu deveria ir, ela disse em vez disso, se empurrando para cima, o lençol escorregando por seu ombro nu, um rubor subindo por seu pescoço, ao perceber o quão exposta estava na dura honestidade da luz matinal. Ethan não desviou o olhar, mas seus olhos não carregavam nada de frio ou cruel, apenas uma pergunta que ele não fez em voz alta. Para onde você vai? Ila forçou um riso, esperando que isso escondesse a verdade. De volta à minha vida, de volta ao meu irmão, de volta à dívida que uma noite não apaga. Ele não recuou, não discutiu, não ofereceu promessas vazias. Em vez disso, se levantou, foi até ela e se ajoelhou para que ficassem na mesma altura, seus dedos tocando o joelho dela como uma âncora. Eu não fiz isso para que você se sentisse comprada. Eu sei, ela sussurrou, mas eu me sinto assim mesmo. Sinto como se tivesse trocado algo que nunca poderei comprar de volta. Ele estudou seu rosto. Depois seu polegar traçou suavemente o osso de sua bochecha, mais suave do que sua reputação permitiria com qualquer outra pessoa. Às vezes pagamos por liberdade com coisas que achamos que precisamos proteger, mas e se você não tivesse perdido nada? E se eu tiver perdido? Ela sussurrou, com medo do quanto aquilo significava, com medo de que o que perdera não fosse seu corpo, mas a parte de si que ainda acreditava que podia se sustentar sobre os próprios pés. Preciso ir, repetiu mais firme desta vez. Ethan deixou a mão cair, mas não o olhar, nem a forma como sua presença pressionava contra a determinação dela como a gravidade. Quando você precisar de mim, sabe onde me encontrar. Ele disse isso como uma promessa, e uma ameaça, e talvez uma prece, embora nunca admitisse em voz alta. Ela assentiu, recolheu suas roupas e sua coragem, e entrou no banheiro para voltar a ser a garota que era antes dele. A garota que sabia como carregar o mundo sozinha. Ila saiu silenciosamente da cobertura enquanto ele atendia a uma ligação no escritório. Não deixou o bilhete porque o que diria? Obrigada por me fazer sentir como uma pessoa, não como uma dívida. Obrigada por me ver por uma noite, quando o mundo todo desviava o olhar. A segurança do saguão mal lançou um olhar quando ela saiu para a rua, o frio da manhã mordendo uma pele que ainda carregava o fantasma das mãos dele. Ela pegou um ônibus de volta ao Queens, contando cada solavanco nas calçadas rachadas como uma penitência. Quando chegou ao apartamento, Tommy já estava acordado, encolhido no sofá rasgado, um cobertor sobre os ombros finos. Seus olhos se arregalaram ao vê-la. Você passou a noite fora. Sua voz soou pequena, pequena demais para um garoto de 15 anos. Ela bagunçou seu cabelo com uma risada trêmula. Tive que fazer hora extra. Mas olha, tenho o suficiente para pagar o depósito da cirurgia. Ela não mostrou o envelope com o nome de Ethan estampado. Não contou como conseguiu o dinheiro. Algumas verdades eram afiadas demais para entregar a um garoto que ainda acreditava que a irmã podia fazer milagres do nada. Ela não podia se dar ao luxo. Tinha perdido 2 períodos menstruais e culpado o estresse, mas quando o terceiro também não veio, ficou parada no minúsculo banheiro, encarando um teste de gravidez barato, segurando as lágrimas que se recusavam a cair. 2 linhas rosas a encaravam de volta, inegáveis, imutáveis. Seu primeiro pensamento não foi Ethan, foi Tommy. Como ela cuidaria dele e de um bebê? Onde morariam? Como se esticaria ainda mais se já estava por um fio? O segundo pensamento foi Ethan. Porque acontecesse o que acontecesse,
Aquilo não era só dela para carregar. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga ainda plana, se perguntando como seria ter parte dele crescendo dentro dela. Parte daquela noite que parecia grande demais para esquecer. Ela não ligou para ele. Disse a si mesma que não devia nada a ele, mas a mentira tinha gosto amargo. Guardou o número que ele deixou, dobrado no mesmo envelope que escondeu no fundo da gaveta. Toda noite passava o dedo sobre o nome dele, dizendo a si mesma: amanhã, amanhã eu ligo. Amanhã encontro as palavras para dizer: isto também é seu. Isto somos nós. De algum jeito. Enquanto isso, Ethan se enterrava em reuniões que não faziam sentido metade do tempo, porque tudo o que via, ao encarar contratos e balanços, era uma garota de olhos cansados e lábios que sabiam o gosto de uma misericórdia que ele nunca pedira. Mandava seu motorista passar pela rua dela mais de uma vez, embora nunca admitisse isso, nem para o conselho, nem para si mesmo. Via a luz acesa na janela e dizia a si mesmo que bastava saber que ela estava bem. Mas nunca era o suficiente. Ethan nunca aprendeu a querer algo sem transformar em transação. Então ele esperava que ela viesse até ele, e ela esperava ter coragem de cruzar a linha entre sobrevivência e confissão. Então o hospital ligou. Na manhã em que Tommy foi fazer os exames pré-operatórios, Ila sentou no corredor, os joelhos junto ao peito, um casaco dobrado sob a cabeça, tentando dormir o enjoo que subia em ondas, e não tinha nada a ver com estresse. O cirurgião a encontrou ali. Senhorita Carter, precisamos finalizar o segundo pagamento logo, para podermos seguir com o procedimento completo. Ela assentiu, mas as palavras se embaralharam nos ouvidos. Ela sabia que não podia mais fazer isso sozinha. Talvez nunca pudesse. Tateou o telefone, o polegar pairando sobre o nome de Ethan, antes de finalmente apertar ligar. Uma vez, duas, sem resposta. Quase desistiu. Então a mensagem chegou. Reunião. Ligo em breve. 10 minutos depois, o nome dele iluminava a tela. Ila, você está bem? Ela abriu a boca para mentir, para dizer que estava, mas as palavras se partiram antes de se formar. Preciso te ver agora. Ela sussurrou, o corredor do hospital engolindo o resto da coragem. Ethan não pediu explicações. Apenas mandou um endereço e um carro. Ela apertou o papel e a barriga ao mesmo tempo. No papel, escrito: bebê previsto para daqui a 7 meses. E se perguntou se ele a veria como algo precioso, ou só mais uma dívida esperando para ser paga por completo. O carro chegou mais rápido do que ela esperava. Um sedã preto elegante demais para suas mãos trêmulas e para o meio-fio rachado do hospital. Ila sentou no banco de trás, a testa contra a janela fria. A cidade passava lá fora em listras de neon e chuva. Sua mente corria mais alto que o tráfego. Ela se perguntava se Ethan ficaria bravo, ou aliviado, ou se ao menos se importaria. Quando o carro parou diante da Kingsley Holdings, o prédio surgiu imenso, uma promessa silenciosa de poder, ao qual ela nunca pertenceu. Apertou mais o casaco fino na cintura, tentando esconder o pequeno inchaço que ela jurava que todos já viam, mesmo que ainda nem estivesse ali. O saguão era feito de mármore polido e sussurros. Ila não olhou nos olhos de ninguém, enquanto a segurança a deixava passar. O elevador subia tão rápido que seus ouvidos estalaram. Seu coração batia contra as costelas como um bicho preso. Quando as portas se abriram, Ethan a esperava, sem paletó, apenas a camisa com as mangas arregaçadas, o cabelo escuro empurrado para trás do jeito que ficava quando ele lutava contra algo que nem sabia nomear. No instante em que os olhos dele encontraram os dela, algo passou por seu rosto. Alívio, confusão, talvez algo mais suave. Mas desapareceu antes que ela pudesse identificar. Ila saiu do elevador e esqueceu cada frase ensaiada. Ele se aproximou tão rápido que ela quase recuou, mas as mãos dele seguraram seus ombros, firmes como uma âncora. Você está pálida. A voz dele baixa, áspera. Hospital? O que aconteceu?
O Tommy, ele está bem? Ela assentiu tão rápido que ficou tonta. Tommy está bem. As palavras saíram aos tropeços, mas o resto ficou preso nos dentes. As mãos de Ethan relaxaram, mas não a soltaram. Você não está bem, disse como se já soubesse. Talvez soubesse mesmo. Ela ergueu o papel dobrado. As bordas gastas por noites em claro. Ele pegou de seus dedos. Os olhos correram pelas palavras. O sangue fugiu de seu rosto tão rápido que ela achou que ele fosse deixá-lo cair. Mas não caiu. Ele o dobrou de novo, cuidadosamente, como se fosse feito de vidro. É meu? A pergunta saiu tão baixa que quase a quebrou. A voz dele falhou na última palavra. Isso fez a garganta dela arder. É, ela sussurrou, sem confiar em si mesma para dizer mais. Os olhos dele caíram na barriga dela e voltaram ao rosto, procurando mentiras que não existiam. Quando ela tentou desviar o olhar, o polegar dele segurou seu queixo com delicadeza, forçando-a a encarar a tempestade que ele não tentou esconder. Por que não me contou antes? Perguntou sem raiva, apenas cansado, como alguém que passou semanas construindo muros e descobriu que eles não serviam para nada. Eu não sabia como, ela disse. Honestamente, não sabia se você ia querer isso, se ia me querer de novo. A forma como ele se encolheu com a palavra querer cortou mais fundo do que qualquer ameaça que ela já enfrentou sozinha. Ele deu um passo para trás, passou as mãos pelos cabelos como se quisesse arrancá-los. Onde isso nos deixa, Ila? A voz dele áspera, mas os olhos suaves, suaves o bastante para fazer os joelhos dela fraquejarem. Você que me diga, ela rebateu. Rígida, porque rigidez era mais fácil que medo. Você me comprou por uma noite, Ethan. Isso muda alguma coisa? Ou é só mais um acordo que você vai ter que limpar? O maxilar dele se contraiu. Ela achou que ele fosse retrucar, mas, em vez disso, ele a surpreendeu mais uma vez. Riu, baixo, amargo. Você acha que isso é sobre dinheiro, Ila? Acha que eu estaria aqui, te olhando, tremendo assim, se fosse só sobre dinheiro? Você devia ter ido embora, livre de mim, e eu devia ter saído disso sem sentir nada. Mas olha para mim, ele disse. Olha o que você fez comigo. Ela quis gritar que não tinha feito nada, que nunca foi o plano dela, que nunca pediu para ter o nome dele costurado no futuro como uma marca que ela nunca aceitou usar, ela nunca concordou em usar. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, a porta do escritório se abriu atrás dele, e uma mulher alta em um terno azul marinho saiu, com o telefone na mão, interrompendo a frase ao vê-los juntos. A mão de Ethan, ainda descansando sobre o pulso de Ila. Sr. Kingsley, sua ligação com o conselho está aguardando, disse a mulher com cuidado, os olhos passando do rosto de Ila para o papel ainda tremendo nas mãos dele. Cancele, disse ele sem desviar o olhar, com a voz firme de novo, mas o polegar desenhando pequenos círculos na pele de Ila contava outra história. A mulher hesitou por tempo demais. Ethan lançou-lhe um olhar que transformou sua espinha em vidro. Agora, a porta se fechou atrás deles, deixando apenas o sussurro da cidade pressionando contra as paredes de vidro e a pulsação de Ila zunindo em seus ouvidos. Ela puxou a mão, porque se não o fizesse se apoiaria nele, e ela não podia se permitir precisar dele mais do que já precisava. Eu não posso ser um segredo, disse baixinho. Não serei algo que você esconde quando for conveniente. Ethan fechou os olhos, como se as palavras dela o tivessem ferido fisicamente. Você nunca foi um segredo, Ila. Você foi a única coisa real que eu toquei em anos. Mas se quiser que eu vá, diga, e eu irei. Ela o pressionou, porque precisava saber até onde ele iria antes de quebrar. Você acha que é isso que eu quero? Os olhos dele se abriram, afiados como facas. Você acha que eu quero ver você desaparecer de novo, carregando meu filho como se nada disso tivesse acontecido?
Diga que você não quer isso, e eu deixo você ir agora. Mas se você me disser que quer isso, se disser que quer nós, eu juro por Deus que vou lutar por cada canto desta cidade para te dar mais que uma noite. Ela não queria chorar, mas as lágrimas vieram, quentes e repentinas, pingando na manga engomada dele. Ele segurou seu rosto entre as palmas das mãos, o hálito quente contra a bochecha dela. Diga, Ila, diga o que você quer, e eu faço acontecer. A boca dele pairava tão perto que ela podia sentir a promessa no ar. Eu quero isso. Ela conseguiu dizer, engasgada. Eu quero esse bebê. Quero o Tommy seguro. Quero mais do que uma noite, Ethan. Mais do que uma dívida paga. Ele a puxou contra o peito com tanta força que ela quase perdeu o equilíbrio, o coração dele martelando sob sua orelha como a primeira verdade que ela já acreditou. Eu também quero tudo, ele sussurrou contra os cabelos dela. Cada noite, cada luta, cada maldita coisa que você acha que tem que carregar sozinha. Eu quero também. Diga que vai me deixar ficar. Diga que vai me deixar te manter desta vez. A voz dela se perdeu em algum lugar entre as batidas do coração e o calor do fôlego dele. Quando ele a beijou, não foi suave, não foi perfeito. Foi cru, como dois pedaços quebrados tentando se encaixar onde nunca tinham pertencido antes, mas finalmente encontrando as bordas certas. Quando se separaram, Ethan encostou a testa na dela, um braço ainda curvado protetoramente sobre sua barriga. Diga de novo, ele implorou, rouco, exausto, vivo. Eu quero você, ela disse respirando ele. Eu quero nós. Ele sorriu de verdade, e foi tão inesperado que ela quase riu entre as lágrimas. Você tem nós. Tem tudo de mim, Ila, sem mais acordos, sem mais dívidas. Só nós. Ela fechou os olhos, pressionou a palma da mão contra o peito dele e sentiu a verdade se acomodar ali, firme, quente, inabalável. O escritório de Ethan parecia pequeno demais para todas as promessas que tinham acabado de se dar, e ainda assim, grande demais para tudo o que sabiam que esperava além das paredes de vidro. Ila queria segurar aquele momento em que tudo parecia claro, a respiração dele quente contra sua têmpora, as palavras dele costurando as rachaduras que ela tentou tanto esconder. Mas a realidade sempre tinha uma forma de lembrar que nem mesmo o amor era suficiente se você não soubesse como confiar nele. Ela recuou um pouco, apenas o bastante para olhá-lo nos olhos, procurando qualquer sinal de que tudo isso era só mais uma transação disfarçada de palavras bonitas. Eu não quero ser algo que você conserta, disse a voz baixa, mas firme. Eu não vou ser um caso de caridade, Ethan. Não vou ficar se você achar que está me fazendo um favor ao me amar. Ele não recuou, as mãos dele ainda quentes em sua cintura. Sem mais acordos, Ila. O tom dele era suave, mas carregava uma gravidade que fez o peito dela doer. Sem contratos, sem dívidas, sem resgates, só eu e você, tentando acertar um dia de cada vez. Ela queria acreditar nele, queria tanto que suas costelas doíam com o peso disso. Então me promete, ela sussurrou. Promete que não vai me afastar quando tudo isso ficar difícil. Promete que não vai olhar para mim e ver só um erro para esconder atrás das paredes da cobertura. O polegar dele tocou o canto da boca dela, enxugando o sal de lágrimas que ela nem sabia que tinham caído. Eu prometo, ele respirou. Eu prometo que quando você acordar assustada às 3 da manhã, eu estarei lá. Quando você achar que não pode mais aguentar, eu vou te lembrar que você nunca mais vai ter que fazer isso sozinha. Em algum lugar no corredor, ela ouviu passos, vozes abafadas. O mundo real se aproximando com reuniões, salas de conselho e manchetes que devorariam uma história como a deles, se deixassem. Ethan inclinou a cabeça, encostando a testa na dela. Quando você estiver pronta, vamos contar para todos, disse baixinho. A cidade, a imprensa, o maldito mundo inteiro.
Não me importa o que isso vai me custar. Eu pago. Ila, a gente não esconde as pessoas que ama. Ela sentiu a verdade daquilo se instalar em sua barriga, quente e apavorante ao mesmo tempo. Deu um passo atrás, o suficiente para respirar, o suficiente para vê-lo claramente. Esse homem que a comprou por uma noite, mas que de alguma forma lhe deu tudo o que ela teve medo de pedir. Eu preciso ir para casa, disse suavemente. Preciso ver o Tommy. Ele merece saber antes de qualquer um. Ethan assentiu, como se já tivesse decidido a mesma coisa. Sua mão encontrou a dela, entrelaçando os dedos. Você não vai fazer isso sozinha, disse. Não desta vez, nunca mais. A viagem de volta para Queens foi um borrão de ruas passando e olhares roubados, cada semáforo os lançando em sombras e lembranças. Ela o observava observando-a. O jeito como o polegar dele traçava círculos ausentes em seus dedos, como seu maxilar se contraía quando a mão dela repousava sobre o estômago. Quando pararam em frente ao prédio, Ethan saiu primeiro, ignorando os olhares de uma vizinha na varanda ou os olhares curiosos de um senhor arrastando as compras pelos degraus rachados. Ila prendeu a respiração ao abrir a porta e encontrar Tommy no sofá, com os joelhos puxados ao peito e um cobertor fino nos ombros. Ele olhou para cima, olhos arregalados ao ver Ethan atrás da irmã, o bilionário e a garota do Queens, parados na porta como se fossem algo real. "Oi, campeão", disse Ethan, com um leve aceno que parecia uma promessa. Os olhos de Tommy iam de um para o outro, a confusão se transformando em algo mais afiado. Ila cruzou a sala e se ajoelhou à frente dele, segurando suas mãos nas dela. "Preciso que você me ouça, tá bom?" A voz dela tremia, mas o aperto em suas mãos permaneceu firme. "Lembra quando eu disse que faria qualquer coisa para garantir sua cirurgia? Lembra que eu disse que a gente ia encontrar um jeito?" Os olhos de Tommy suavizaram, sua cabeça balançando devagar. "Sim, eu lembro. Eu fiz algo." A voz de Ila falhou, mas ela continuou. "Algo que eu não planejei, mas agora está acontecendo e eu quero que você saiba antes que o mundo inteiro saiba." Sua mão encontrou a de Ethan atrás dela, o calor dele firme como um voto. "Você vai ser irmão mais velho, Tommy." Suas palavras caíram na pequena sala de estar como uma faísca em folhas secas. Os olhos dele se arregalaram, a boca se abriu, antes de ele soltar uma risada suave e descrente. "Você vai ter um bebê? De verdade?" Ila o puxou para seus braços, sentindo suas costelas sob as palmas. A risada dele virou lágrimas silenciosas. "É verdade", ela sussurrou. "É verdade e nós vamos dar um jeito. Todos nós, juntos." Tommy olhou para Ethan, seus olhos procurando qualquer dúvida, mas só encontrou uma certeza tranquila. Ethan se ajoelhou ao lado deles, sua grande mão repousando cuidadosamente no ombro de Tommy. "Cuide da sua irmã enquanto eu cuido dos dois. Combinado?" Tommy fungou e assentiu, sua pequena mão apertando o paletó de Ethan como uma âncora. Ila encostou a testa na do irmão. Um momento grande demais, frágil demais para durar, mas real, de um jeito que ela não se permitia sonhar há anos. Horas depois que Tommy adormeceu com um cobertor ao redor e Ethan a ajudou a lavar a pouca louça na pia apertada, os dois sentaram-se no sofá gasto. Ila com as pernas encolhidas, o braço dele sobre o encosto, perto o suficiente para que o ombro dela roçasse o dele sempre que se mexia. "E agora?" ela perguntou sem acusar, apenas cansada, a voz mais suave do que estivera em dias. Ethan inclinou a cabeça, estudando-a como se ela fosse o único mapa de que ele precisava. "Agora", disse ele com cuidado, "você faz a mala e vem para casa comigo. Deixa eu te levar para um lugar onde você possa respirar. Um lugar seguro." Ila riu, um pouco sem fôlego com a palavra casa. "O seu lugar não parece casa", ela admitiu.
Então se corrigiu, o rosto corando. A boca de Ethan se curvou. Não exatamente um sorriso, mas suficiente para aquecer os cantos frios do cômodo. Então vamos consertar isso, murmurou ele. Vamos construir uma. Ela não respondeu com palavras, apenas se inclinou para o lado dele, sentindo a batida firme do coração sob sua palma. Ficaram assim, no escuro suave do apartamento sobre uma lavanderia quebrada, onde a liberdade antes parecia algo longe demais para se alcançar. Agora, ela crescia dentro dela, pequena, perfeita e incrivelmente real. Amanhã, o mundo viria. Perguntas, sussurros, manchetes, 1000 vozes dizendo o quão errado era acreditar que uma noite podia virar para sempre. Mas naquela noite, ela se permitiu acreditar. Os lábios de Ethan tocaram sua têmpora, uma promessa envolta em calor. Quando não conseguir dormir, ele sussurrou. Me acorde. Quando estiver com medo, me diga. Quando se sentir sozinha, me puxe de volta. Layla Carter, não ouse tentar carregar isso sozinha. Não mais. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu descansar contra uma promessa que não lhe custava nada, a não ser o medo. 3 anos depois, Layla Kingsley empurrou a porta de uma cafeteria ensolarada no Brooklyn, equilibrando uma bolsa de fraldas em um braço e uma criança risonha no quadril. O sino acima da porta tocou como fazia todas as manhãs, mas ainda assim a fazia sorrir. Lembrava da primeira porta que atravessou e mudou tudo. Naquela época, ela era Layla Carter. Só uma garota com olhos cansados, dívidas que não conseguia escapar e uma promessa que não tinha certeza se viveria o suficiente para cumprir. Agora ela era esposa, mãe, irmã. Uma mulher que aprendera que às vezes a liberdade não vem de fugir, mas de ficar exatamente onde o coração é mais desejado. Ethan já a esperava na mesa de canto de sempre. Mangas arregaçadas, colarinho aberto, uma mão batendo um ritmo leve na mesa, enquanto lia e-mails no celular. Mas, no momento em que os viu, o mundo por trás da tela desapareceu. Os olhos dele se suavizaram do mesmo jeito que faziam todas as noites, quando encostava a testa na dela, e lembrava que nenhum contrato era mais forte do que o que haviam construído juntos. Ele se levantou, pegou a filha nos braços, erguendo a garotinha risonha acima da cabeça antes de beijar a bochecha de Ila. Pedi seu chá, disse em voz baixa, os lábios tocando sua têmpora. Do jeitinho que você gosta. 2 colheres de açúcar sem sermão de que é sobremesa disfarçada. Ela ergueu a sobrancelha, brincando. No dia em que você me der sermão sobre açúcar, é o dia em que eu te dou sermão por perder histórias antes de dormir. Ethan riu. Combinado. O som da risada dela foi tão brilhante que fez o atendente atrás do balcão sorrir. A filha deles se remexia nos braços dele, tagarelando sobre o biscoito que tinha visto na vitrine. O mesmo que Ethan comprava todo sábado, porque fazia os olhos dela brilharem como pequenas estrelas. Ila se acomodou na cadeira em frente, observando enquanto Ethan entregava o biscoito com cuidado, os olhos nunca se afastando do rosto dela, como se ele ainda não acreditasse totalmente que ela era real. Às vezes, ela também não acreditava. As noites que passaram naquela torre de vidro sobre a cidade, assombrados pelo eco de como começaram, ainda sussurravam em sua memória, mas já não doíam. Agora, eram apenas a prova de que milagres às vezes vêm disfarçados de erros. A voz de Tommy cortou seus pensamentos. Ei, dorminhocos! Ele se jogou no banco ao lado de Ila. Agora mais alto, ombros mais largos, o mesmo sorriso torto desde os 5 anos. As cicatrizes da cirurgia escondidas sob o moletom da faculdade. A vida dele agora se estendia larga e aberta à frente, como ela tinha prometido. O que é isso? Provocou, limpando farelos de biscoito do queixo da sobrinha. Subornando ela com açúcar já? Ethan sorriu de canto. Subornar ela é mais barato do que subornar você, Tommy. Tommy riu.
Bem, agora você está preso com nós dois. Melhor reservar orçamento para mais biscoitos. Ila os observava, seu irmão, seu marido, sua filha, seguros, felizes, imperfeitos, vivos. Sua mão deslizou até a curva da barriga onde outro pequeno coração batia, forte e firme. Ethan viu o movimento, e por um momento eles apenas se olharam, sem palavras, apenas uma promessa silenciosa. Não importava como começou, escreveriam o resto juntos. Uma escolha por vez, um respiro por vez. Quando saíram para o sol da cidade, Ila pegou a mão de Ethan, entrelaçando os dedos como naquele primeiro dia no apartamento dele, quando confiar parecia mais pesado que a chuva lá fora. Agora era o único peso que ela nunca largaria. Ela olhou para ele, a cidade viva ao redor, e sussurrou: "Você ainda pensa naquela noite?" Ele olhou para ela, olhos quentes, voz firme. "Todos os dias, melhor erro que já cometi." Ela riu, encostando a boca no ombro dele. Pela primeira vez em muito tempo, não se encolheu com os olhares das pessoas. Porque esse amor não era um segredo, era deles. Alguns dizem que liberdade é algo que se conquista sozinho. Mas Ila sabia melhor. Às vezes, liberdade é uma noite que vira uma vida inteira, porque alguém foi corajoso o bastante para ficar. Mesmo quando ir embora, era mais fácil. Ela olhou para Ethan, para Tommy, para a criança em seus braços, e para a promessa crescendo debaixo de suas costelas, e soube que o amor nunca pode ser comprado, só escolhido. De novo, e de novo, todos os dias. Então me diga, você teria trocado uma noite por uma chance nu para sempre? Você teria arriscado tudo por algo que não poderia devolver? Se fosse você, o que teria feito? Deixe um comentário, compartilhe sua história e não se esqueça de se inscrever.